Fala galera, Jesus Cristo sim, aqui mais uma vez com vocês. Já tinha um tempo aí que eu não gravava um vídeo, que eu não gravava aqui uma palavra, tava agarrado aí, preso em outros projetos, mas com certeza a gente tá de volta aqui, ouvindo o Alessandro Vilas Boas aqui. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de Lucas 15, né? O versículo das coisas perdidas. Eu gostaria da gente estar meditando um pouco nessa palavra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa aquele like, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo para abençoar outras vidas também. Vamos que vamos? Estou aqui com a NVI aberta, né? Mas eu estou com outras versões aqui também, se precisar eu vou abrir outras versões, mas eu acho que com a NVI aqui dá pra gente entender, beleza? Deixa eu só abaixar um pouco aqui. Deixa esse doce como mel tocando no fundo aqui, ok? Antes da gente ir pro texto, na verdade, eu gostaria de ressaltar bastante a respeito da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo começa no versículo 11. Só que eu gostaria de estar lendo também o versículo 1 e 2 e 3, na verdade, para a gente entender um pouco do contexto, na verdade entender um pouco de quem estava ouvindo essa parábola quando Jesus contou ela, né? Então Lucas 1, ele começa assim, olha, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que são os publicanos e os pecadores, aqueles que estavam fora da lei, que não queria obedecer a lei, que falaram assim, não, essa lei não é para nós e tal, nós vamos viver da forma que nós quisermos. Então eles estavam ali ouvindo Jesus. Mas no versículo 2 fala assim, olha, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Então, na verdade, nós temos também um outro grupo de pessoas ouvindo o que Jesus iria falar, que são os fariseus e os mestres da lei. Então nós temos nos nossos dias de hoje, os pecadores e os religiosos, prontos para ouvir o que Jesus ia falar. Então Jesus lhe contou essa parábola. Então ele conta agora o que a gente conhece aí no mundo cristão como as três parábolas das perdidas, né? Das coisas perdidas. A primeira é da ovelha perdida, que se a gente não é o assunto de hoje, mas está perdida sem saber por estar perdida, né? Quem é aquele que tem 100 ovelhas e uma se perde, não vai atrás dela? Então Deus vai atrás daquela ovelha que não sabe que está perdida. E depois também ele conta a parábola da mulher que perde a dracma dentro de casa, que simboliza as pessoas que às vezes podem estar perdidas, às vezes dentro da casa do Senhor. Mas não é assunto para o nosso tema hoje, e eu gostaria que a gente fosse lá para a parábola do filho pródigo, que talvez seja a parábola mais conhecida, mais pregada, mais falada no meio cristão nos dias de hoje, né? Então no versículo 11, ele fala assim, olha, e continuou, um homem tinha 2 filhos, e continuou o quê? Continuou a falar com aquele mesmo público, ok? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e se foi para uma região distante. Então ele reuniu tudo que tinha, pegou a sua herança e foi embora. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. É engraçado quando a gente lê o versículo 14, porque toda vez que Deus quer trazer o povo de volta, toda vez que Deus quer falar alguma coisa com o povo, normalmente ele usa muito essa ferramenta que é a fome, né? Porque a fome mexe na sobrevivência do ser humano. Então vamos continuar. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Isso aqui é muito interessante porque Jesus aqui usa os porcos
E todos nós sabemos que para os judeus o porco era uma coisa muito imunda, né? Então Jesus coloca ele assim numa posição muito ruim. Aquele homem, aquele garoto, esse jovem, ele decidiu, ou ele desejou virar um porco, que ele decidiu comer, a palavra fala aqui, né? Ele não desejou comer o porco, mas comer a comida do porco. Caído em si, no 17, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para os braços do filho e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam-lhe. Coloquem um anel em teu dedo e calcem os seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e agora vive. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ouviu a alegria do pai, né? E chamou os servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e o insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma das tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com prostituta, matas o novilho gordos a ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Este estava perdido e foi achado. Shakespeare fala dessa parábola como a melhor literatura que ele já escutou, que ele já leu, no caso, né? E olha quem está falando, Shakespeare. Então ele cita essa parábola como uma das obras literárias mais importantes, mais significativas que ele já ouviu, que ele já leu, no caso. Ok? E hoje eu gostaria que nós pudéssemos, através dessa palavra, à luz dessa palavra, trazer três coisas que me chamam bastante atenção nesse texto. Então eu gostaria que a gente definisse, ou hoje redefinisse, baseado nesse texto, 3 coisas que a gente às vezes deixa passar despercebida na nossa vida como cristão, que a gente deixa passar despercebida na nossa vida como servo de Deus, como filho de Deus, que são o que é pecado. Então eu gostaria de redefinir com você nessa noite, nesse dia, nessa manhã, né, o que é pecado à luz dessa parábola, que é um assunto que a gente deveria entender a todo momento, o que é pecado à luz de Lucas 15. Gostaria de redefinir também o que é salvação, o que é graça, à luz desse texto também. E gostaria também de redefinir, para nós possamos redefinir nosso entendimento a respeito também do que é santidade. Então Jesus foi bem enfático aqui quando ele colocou o filho mais novo, né, o filho pródigo, que a gente conhece como filho pródigo, em pecado, porque ele fala assim, olha, o filho pediu a herança do pai e foi embora. E ele usou de uma forma irresponsável, gastou com prostituta e gastou seu dinheiro curtindo a sua vida. Então nós temos aqui um filho que, na verdade, se você for pegar, você já deve ter escutado essa forma de raciocínio, que um filho naquela época pedia a herança para o pai, era como desejar que o pai tivesse morto, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o Rodolfo aqui. Então, um filho que colocou o dedo na cara do pai e disse assim, olha pai,
eu queria que você morresse. Mas como você não morre, e eu estou querendo muito pegar suas coisas, você podia fazer o seguinte: você me dá minhas coisas, eu vou fingir que você morreu e vou embora. E vou viver minha vida como se o senhor tivesse morto. Então, na verdade, no resumo geral, desculpa, foi justamente isso que o filho mais novo fez, o que a gente conhece como filho pródigo. Então, na verdade, ele virou para o pai e falou: pai, eu amo muito as suas coisas. Eu amo, eu quero as suas coisas, mas o senhor não morre. Então o senhor faz o seguinte: me dá minhas coisas que eu vou embora. Eu vou fingir que o senhor morreu e vou levar minha vida. E é legal nessa parábola que o pai simplesmente reparte e dá. Então esse é um pai que ama também, né? Que dá liberdade de você escolher. Então o pai dá a herança para o filho e o filho vai. Então, qual que é o pecado do filho mais novo? O pecado do filho mais novo é amar as coisas do pai mais do que o pai. E esse é o pecado que comete muito de nós. Nós amamos mais o que Deus pode, as coisas que Ele pode, as coisas que Ele tem, do que o próprio Deus. Então, o pecado do filho mais novo era amar as coisas do pai mais do que amar o próprio pai. Só que nós temos outro filho, que é o filho que fica em casa. E esse filho, a palavra fala que ele se irou com a alegria do pai. Toda vez que um filho, nas 3 parábolas que ele conta em Lucas 15, toda vez que é achado a ovelha, tem uma festa, achou a dracma, tem uma festa, e o filho volta para casa, tem uma festa. Então isso já nos dá a entender que tem uma festa para nós também. Só que fala que o filho mais velho, o que estava em casa, ele irou com a alegria do pai. Então, qual que era o pecado do filho mais velho? Eu quero que você entenda bem isso hoje. O pecado do filho mais velho era o mesmo do filho mais novo. Era amar as coisas do pai mais do que o pai. Porque se você ira com a alegria de alguém, é porque você não ama esse alguém. Eu sou casado e minha esposa chama Juliana. A alegria dela, o que faz ela alegre, me faz alegre também. O que faz o meu filho alegre, me faz alegre também. E a palavra fala que ele irou, que ele ficou mais preocupado com o novilho. Olha, pai, você nunca matou um novilho para me festejar com os meus amigos. E é legal também nessa parte aqui, porque quando ele começa a falar: estou do teu lado a todo momento, te obedecendo em tudo. Em momento algum, o pai vira e fala assim: olha, não, aquele dia você me desobedeceu. Não, o pai concorda. Então aquele filho dá a entender que realmente ele está do lado do pai, obedecendo o pai em tudo. Mas ele está de olho nas coisas do pai. Então ele não ama o pai. Ele não deseja o pai. Ele, da mesma forma que o primeiro filho, que o filho pródigo, ele está de olho nas coisas do pai. Ele só usa a estratégia diferente. Um coloca a mão na cara do pai, pede herança e vai embora. E o outro fica do lado do pai, obedecendo tudo que o pai manda, mas os dois com o mesmo sentimento, com a mesma visão, querendo as coisas do pai. Então, o que é pecado, pessoal, nessa passagem de Lucas 15? O que Lucas 15 define para mim e para você como pecado? Não amar a Deus acima de todas as coisas. Não amar ao Pai acima de todas as coisas. Esse é o pecado. Então, tanto um quanto o outro relacionava com o Pai pelas coisas. E quantos de nós não fazemos isso com Deus hoje? Relacionamos com Deus pelo que Ele pode, pelo poder que Ele tem. Relacionamos com Deus até, escuta isso que eu vou te falar, relacionamos com Deus até para se ver livre do inferno. E é pesado isso, cara. Relacionamos com Deus até para fugir da condenação eterna, mas não relacionamos com Deus por quem realmente Ele é. Ok? Então, o que é pecado? O que ficou definido como pecado aqui em Lucas 15? No meu entendimento, é não amar a Deus acima de todas as coisas. E eu queria nessa manhã te fazer uma pergunta muito simples. Está passando uma moto na rua hoje aqui. Hoje está barulhenta aqui a região aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Quem tem sido você, cara? Você tem sido o filho pródigo? Você tem sido o filho mais velho? Ou você tem sido o terceiro filho? Oh, aleluia, aquele que está contando essa parábola, que ama o Pai acima de todas as coisas.
que ama o Pai acima de todas as coisas, que se alegra com as coisas do Pai, que está disposto a morrer para fazer o Pai feliz, como morreu na cruz para fazer o Pai feliz, que sabe que é o caminho para casa, é o caminho que leva a Deus, é o irmão que serve de caminho para os outros irmãos irem para Deus. Então quem tem sido você nesse cenário todo, nessa parábola toda? O filho que está distante? Eu acredito que não, porque você está me assistindo agora. Você tem sido o filho que está em casa, fazendo tudo certinho, tentando merecer a graça do Senhor, mas está de olho só nas coisas do Senhor, só nas bênçãos, só nas maravilhas, mas não está se relacionando com Ele por quem Ele é, que é o mais importante. Paulo fala muito isso, né? Aprendi a viver bem em qualquer situação, né? Com muito, com pouco, com fartura, com escassez. Isso é relacionar com Deus por quem realmente Ele é, não porque o que Ele pode te dar. Porque eu costumo dizer que é o seguinte: o que Ele tinha que fazer por mim, por você, Ele já fez na cruz, que foi nos salvar. Então quem tem sido você? Espero que tenha sido o filho que está contando a parábola, que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, guarda essa frase que eu estou te dizendo, porque nós vamos falar dela mais tarde. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é uma coisa muito complicada. Mas hoje nós vamos sair daqui entendendo como que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ok? Então a primeira coisa que nós estamos redefinindo aqui hoje é o que é pecado. O que realmente é pecado à luz aqui dessa parábola de Lucas 15. Uma outra coisa que eu queria redefinir com você: o que é a graça? O que é a salvação? O que é o amor de Deus por nós? A parábola fala que, todo mundo já escutou várias versões dessa parábola, que quando o filho vinha, o pai o avistou e correu. Deixa eu te falar uma coisa que às vezes você não sabe. Naquela época, uma criança poderia correr, uma mulher poderia correr, mas um patriarca nunca correria. Porque para correr, ele teria que levantar as suas vestes, e isso mostraria as suas pernas, sua canela, e isso seria uma desonra. Só que ele fala que o pai correu para abraçar um filho. Só que é legal observar que esse filho não era um filho que foi embora, passou por uma faculdade de 7 anos e está voltando formado com diploma. Não é um filho que foi embora, constituiu uma família e está trazendo a família para conhecer o Senhor. A parábola fala que ele correu para abraçar um filho fedorento, um filho que tinha acabado de sair de um chiqueiro, fedia porco, estava imundo. Isso é a graça. Esse é o amor de Deus, esse é o escândalo da graça. E quando ele já chega beijando e abraçando aquele filho até tinha um argumento, falava assim: não, vou falar com meu pai isso, vou falar que eu não mereço, me receba na casa como um dos seus servos, mas o filho não quis nem ouvir. Esse é o escândalo da graça que muita gente não entende. Eu me lembro muito bem o dia que eu parei dentro de uma igreja, depois de ter passado muitos anos fora da presença do Senhor, e que eu simplesmente parei e falei: me perdoa, Pai. E naquele dia, Deus pulou no meu pescoço, não quis nem me ouvir, me beijou, me abraçou. E eu fedia, irmão, fedia chiqueiro, fedia prostituição, fedia mentira, fedia engano. Mas ele não quis saber, ele simplesmente pulou no meu pescoço e me abraçou, e mandou fazer uma festa para mim, e colocou na minha mão, colocou uma sandália no meu pé, e hoje eu estou aqui, falando com você a respeito da palavra de Deus. E uma coisa que nós temos que entender é que a graça é suficiente. O que Jesus fez por mim, por você, é suficiente.
é suficiente. Não vamos desprezar a cruz, como fala em Gálatas, né? Gálatas, Paulo já chega chutando a porta, não faz nem aqueles primeiros agradecimentos, manda um beijo pro fulano, um abraço pro ciclano, não, ele já chega falando, eu tô perplexo, eu tô abismado, que vocês tenham passado de um evangelho tão rápido para o outro. O que é isso? É você querer colocar entre Jesus e a sua salvação mais alguma coisa. Não faz isso, irmão. Não faz isso. A graça do Senhor é suficiente, ela é escandalosa. Um cara igual eu que viveu tanto tempo fora da presença do Senhor, sendo inimigo do Senhor, volta para casa e recebe um abraço, um beijo e uma festa. Então essa é a graça que eu queria definir com você, à luz aqui de Lucas 15. Então a primeira coisa que nós redefinimos é o que é pecado. Amar as coisas do Pai mais do que o Pai, ou não amar o Pai acima de todas as coisas. Esse é o maior pecado. Jeremias 2,13 fala, olha, o meu povo me abandonou, a mim mananciais de água viva, e criou para si rotas, cisternas rotas que não dão água, que não param água. O que Deus estava falando através de Jeremias? Estava falando assim, o meu povo abandona de mim, me abandona, que tem água em abundância, para cavar cisternas. Cisternas o homem cava, o homem cava, o homem cava, aí ele acha um pouquinho de água, né? Aí usa aquela água e bebe, daqui a pouco ele volta para pegar mais água, não tem mais água, as cisternas são rotas, são cisternas rachadas, como diz a palavra. Aí o homem precisa cavar mais e mais, e é assim com a prostituição, com a droga, com tudo. O homem, ele entra na prostituição e se satisfaz, só que daqui a pouco ele volta, aquilo que satisfez ele já não satisfaz mais, aí ele precisa cavar outros poços, e o poço do dinheiro, e o poço da aceitação, e vai cavando e cavando, cavando, e um manancial do lado jorrando água o tempo todo. Então, o maior pecado da humanidade é não amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento de todos. Então, nós definimos aqui, vamos voltar aqui para o texto, senão nós vamos passear demais aqui. Então, nós já definimos aqui, à luz de Lucas 15, o que é pecado. E o que é graça? A graça é esse escândalo. O amor de Deus é esse escândalo. Deus não quer saber de onde você vem. Deus não quer saber o que você fez. Deus só quer pular no teu pescoço e te abraçar. E Ele está na estrada o tempo todo te esperando passar. Ah, Sidney, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Só para na frente dEle. Para na frente dEle. Se entregue a Ele. Abre os braços. Essa é o escândalo da graça. E se você está achando bom demais para ser verdade, é porque você está entendendo o que eu estou dizendo. Amém? Então vamos continuar. E eu queria também definir com vocês o que é santidade. Eu costumo dizer que a santidade, ela não salva. Santidade não é o caminho para Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. Então eu não sou santo para ser salvo. Eu sou santo para manifestar minha salvação. Tem um pregador famoso, eu não vou me lembrar aqui agora, que ele fala o seguinte, olha, a santidade é a parte visível da salvação. Então quando eu olho para alguém que é santo, eu consigo perceber nele uma pessoa salva. Todo mundo entendeu? Então, o que é santidade na luz aqui de Lucas 15? Eu gostaria de convidar vocês para a gente continuar essa parábola. Continuar essa parábola. Vamos pensar comigo. Imagina esse filho pródigo que voltou para casa depois de ter passado esse tempo todo fora. Imagina esse filho, depois dessa festa, depois de tudo que aconteceu, ainda meio sem entender o que aconteceu, que é o que acontece comigo até hoje.
E espero que aconteça com você também, que você tenha também esse sentimento. Então imagine esse filho pródigo no outro dia, acordando e abrindo seus olhos. Começa a pensar, vamos continuar essa parábola. Imagina esse filho acordando num quarto que ele não merecia. Aí ele olha para ele assim, ele está vestido com aquela roupa que ele não merecia. Deitado naquela cama que ele não merecia. Aí ele sai do quarto assim e vai caminhando pela casa, aquela casa que ele não merecia. Chega na cozinha, aquela mesa farta, cheia de comida, de bebida, conservos para servi-lo. E ele não merecia. E ele se assenta ali e de repente aparece o pai. Aquele pai também que ele não merecia. E o pai abraça ele de novo e fala: você dormiu bem, meu filho? E parece que ainda ele está esperando ainda que hora que vai vir o chicote, né? Que hora que vai vir o sermão. Mas não tem sermão, não tem chicote. Agora vamos pensar comigo, o que é santidade? Aí, como é que um filho desse agora, com o coração todo trêmulo, porque não entende o que aconteceu, todo cheio de gratidão, o filho vira para o filho, o pai vira para o filho e fala assim: ó, filho, você poderia parar de andar com aquele grupo de pessoas? Sim, pai. Como que ele vai dizer não para esse pai agora? Então o pai fala assim: olha, você poderia parar de frequentar tal lugar? Sim, pai, posso, com certeza. Você poderia parar de fazer tal coisa? Sim, posso. Você poderia parar de gritar com tal pessoa? Sim, pai, posso. Por quê? Porque o coração dele agora está cheio de gratidão. O coração dele agora é cheio de gratidão. E essa gratidão, entender que não era merecedor daquela graça, e mesmo assim o Senhor deu para ele, é o que faz a você ser santo. Você quer ser santo agora para agradar o teu pai. Um pai que você não merece, que te salvou, mesmo você não merecendo. Mesmo você ter colocando o dedo na cara dele, falando assim: olha, você poderia morrer porque eu quero pegar suas coisas. Então muita coisa na minha vida saiu da minha vida, porque quando eu li a palavra de Deus, Deus fala assim: não faça isso, comporte dessa forma, isso não dá testemunho do meu nome, eu vou abandonando. Por quê? Porque tem gratidão no coração. Isso é santidade. É você querer agradar o Pai de alguma forma. Não que agradando o Pai você vai ser salvo, ou não que agradando o Pai você vai ser mais amado do que quem não agrada ao Pai. Não é isso. Mas é porque dentro de você agora você entende que você não era merecedor. Você entende o que aconteceu naquela cruz. Você entende que você era merecedor da ira de Deus. E entre você e a ira de Deus, o próprio Deus colocou o teu filho, colocou Jesus. Então, quando você entende isso, você só pode o quê? Agradecer. Você lembra que na primeira parte dessa conversa que a gente está tendo, que eu falei assim: olha, o maior pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. E isso é uma coisa que nos coloca em enrascada. Por exemplo, não tem como eu virar para o meu coração e falar assim: ó, coração, a partir de hoje, comece a amar a Deus acima de todas as coisas. Você está percebendo o problema que a gente está com ele? Não tem como eu, a partir de agora, virar para mim mesmo e falar assim: ó, comece a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, como que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? Através do que eu estou te falando agora. Através, entendendo a graça, entendendo o quanto você é amado, e o teu amor por Deus vai ser um reflexo. Todo mundo está entendendo? Por exemplo, todo mundo está vendo aqui que eu estou com a camisa do Cruzeiro. Alguém vira para mim e fala assim: Sidney, comece agora a amar ao Atlético. Você precisa amar o Atlético para você ser salvo. Aí eu posso até ir lá, colocar uma camisa do Atlético, gritar Atlético, mas o meu coração vai estar sempre amando o Cruzeiro. Então não tem como. Eu posso até fingir, queridos. Eu posso encenar.
Eu posso levar uma vida parecendo um atleticano, mas o coração é cruzeirense. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a verdadeira conversão. Você pode estar na casa de Deus, né? Com a Bíblia debaixo do braço, usando as camisetas gospel, ouvindo as músicas gospel. E pode estar fingindo dentro da casa do Senhor. Então só existe uma forma de você realmente amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu falo todas, é todas as coisas. É você entendendo o amor de Deus por você. Eu quero que todos os dias, se eu puder te dar um conselho de irmão, não sei quem está ouvindo essa mensagem, né? Se eu puder te dar um conselho de irmão, eu te dou esse, olha, todos os dias, nas suas orações, fale assim, Espírito Santo, coloca no meu coração ou me faça entender o amor que Deus tem por mim. Porque quando você começa a entender que amor é esse, é um amor que te constrange, é um amor que te deixa com vergonha. Quando você começa a entender que amor é esse, aí sim você começa a amar na mesma proporção. Mas o teu amor é um reflexo. É um reflexo do que você recebeu. E tem muita gente na casa do Senhor que ainda não entendeu o amor de Pai por ele. Não entendeu o amor de Deus por ele. Não entendeu o amor de Jesus por ele. E por isso não consegue colocar Deus acima de todas as coisas, na frente de todos os planos, na frente de todos os sonhos, acima de qualquer coisa. Amém? Então o que é santidade? É viver a gratidão. Quando aquele Deus virar para você e falar assim, olha, vamos fazer tal coisa junto, você não tem como falar não para ele. Amém? É essa mensagem que eu queria deixar para você. Espero que ela possa te edificar. Desculpa aí algum barulho que aconteceu externo. Está tendo inauguração aqui de um frigorífico grande aqui perto da minha casa, então um barulho muito grande. Espero que você tenha entendido essa mensagem, né? A semente foi lançada, então agora é a obra do Espírito Santo. Amém? Fica na paz aí e até a próxima. Valeu!